Projeto 20 anos de Educação Ambiental, entrevista de história oral realizada no gabinete da Prefeitura, localizado na Avenida Presidente Kennedy, número 9000, no dia 25 de abril de 2017, às 10 horas da manhã, com a vice-prefeita Maura Lígia Costa Russo. Tudo bem, Maura? Tudo bem, Rafael. Poderíamos começar com o seu nome completo, onde e quando você nasceu, a sua formação, a sua atuação profissional, como chegou no cargo que você ocupa atualmente. Meu nome é Maura Lígia Costa Russo, nasci em Santos, trabalho na Prefeitura de Praia Grande desde 1980. Iniciei como professora da educação infantil, minha formação é na educação especial, né? Mas iniciei no município como educação infantil, atuei na educação especial no Núcleo Henry, quando foi inaugurado em 1991 como pedagoga. Depois eu retorno para a Secretaria de Educação, um tempo como chefe de divisão pedagógica. Depois fiquei por 8 anos como Departamento de Educação, por 11 anos e meio como secretária de Educação e agora como vice-prefeita. Aqui na Praia Grande, quando que você começou, Maura? 1980. 1980? É. Como professora? Como professora. Nesse início, assim, como professora, havia essa preocupação com educação ambiental? Esse tema chegava na sala de aula, até mesmo nas suas práticas? Não, com certeza não. Eu acho que não existia essa preocupação. Na verdade, a cidade era uma cidade muito jovem, né? Uhum. Hoje com 50 anos, na época ela tinha 13 anos. E é uma cidade que estava em processo de ainda num trabalho de emancipação, ainda se encontrando como cidade, como município. Então carecia de muitas coisas. Nas escolas também tinha umas estruturas razoáveis até, porque a escola onde eu iniciei, na Escola Municipal Dorival do Francisco Gloria, era uma escola nova, tinham boas acomodações, mas eram, na verdade, creches, né, que foram logo no início que elas iniciaram, ainda com um trabalho muito voltado à questão social, né? Tanto é que as creches eram ligadas à promoção social, ao fundo social. E então o cunho maior era social, não se tinha, essa questão pedagógica era muito limitada, porque ainda se tinha a prática, os professores do mimeógrafo, né, de você produzir as atividades, a criança fazendo as colagens, fazendo os recortes, claro, sempre fazendo uma ênfase à questão ambiental, mas não como se tem hoje, né, que eu acho que hoje realmente tem toda uma discussão mais ampla com a sociedade, com a população, de uma forma mais ampla que não era, naquela época isso não acontecia. Certo, aí depois de professora você passou? Aí depois de professora eu fui para assessoria técnica na Secretaria de Educação, né? Fiquei por uns 4 anos como assessora técnica. Depois o prefeito Mourão assume como prefeito em 93, minto, em 89 o prefeito assume como secretário de Educação, né? E eu assumi a divisão pedagógica, ele foi secretário de Educação por uns 8 meses. E depois, quando ele sai da Secretaria de Educação, eu vou para a área da saúde, né? Que eu fui para o Núcleo Henry para trabalhar com os portadores de necessidades especiais. Quando o prefeito Mourão é eleito a prefeito em 93, a gente se perde nas datas, mas é isso, aí eu assumi o Departamento de Educação. Aí eu saio da saúde e vou para a educação. Justamente nesse período que começou os trabalhos com a educação ambiental, né? Lá já no espaço. O prefeito Mourão, o pouco tempo que ficou como secretário de Educação, ele criou uma empatia muito grande com a educação. Na verdade, a formação dele é direito, ciências contábeis, então ele não tinha esse lado da educação. Mas como vice-prefeito, fui convidado na época para assumir a Secretaria de Educação e se envolveu de uma maneira surpreendente com a educação, né? E fez com que todos nós pudéssemos, além de contribuir para o conhecimento dele, de como as coisas funcionavam, ele também, pelo pouco tempo que passou por ali, contribuiu muito conosco para a gente poder rever até algumas coisas, uns vícios que existiam dentro da própria secretaria, em termos de atribuição de aula, em termos de funcionamento da própria unidade. Ele fez muitas interferências. Depois, quando ele sai e retorna como prefeito, então ele já vem com uma visão
significativa em cima do que ele esperava da educação da cidade. Então começa esse processo de discussão do trabalho que deveria ser feito na educação ambiental, né? Voltando às discussões mais amplas, de levar isso para dentro das escolas, que muitas vezes o professor, por ter que cumprir com uma grade de atividade, não consegue dar a mesma ênfase, que se você tivesse um órgão independente, pudesse esse órgão estar entrando nas escolas e fazendo esse trabalho direto com os professores. E aí se inicia toda uma discussão em cima dessa ênfase maior que se dá à educação ambiental. Certo. Então, sobre essa educação ambiental, ela começou em 96, ela vai ganhando relevância, e no período que você esteve presente na Secretaria da Educação, como que você vê esse período que você ficou e como que a Prefeitura ela vai trabalhando com essas questões? Eu acho que a gente acabou, claro, acho que a equipe que estava à frente, né, a professora Glória Bruno e a equipe composta por ela, realmente começou de uma sementinha, né? Eles tinham todo um ideal em cima do que se esperava alcançar, mas sempre tudo com muita dificuldade. Então as coisas foram sendo implantadas ao longo do tempo e foram acontecendo, né? Havia o resultado. Então mesmo o trabalho que existia dentro das escolas tinha uma devolutiva e você conseguia, a partir daí, crescer, né? Em termos de projetos, de planos, de metas, para poder você trabalhar melhor a questão da educação ambiental. Então começaram os projetos, né, da Mata Atlântica, voltado à água, voltado à parte de reciclagem, que eu acho que até hoje é uma grande discussão que se faz, e se começou a levar isso para dentro das escolas, para que também houvesse por parte dos diretores, né, da equipe pedagógica, esse trabalho voltado à questão da reciclagem, que a gente sentia a necessidade de fazer com que as crianças fossem os multiplicadores dentro das suas famílias, e através dessas sementinhas que foram plantadas junto às unidades escolares, a gente começou a perceber os resultados, né? A participação das crianças, a participação dos professores, as discussões que fazia também nas semanas de educação, que também tinham as palestras voltadas à questão ambiental, e as pessoas se interessando, porque aí se virou um tema de evidência, né? Eu acho que foi bem nesse momento que a educação ambiental, que é a questão da preservação do meio ambiente, começa a acontecer de uma forma mais intensa, é quando a mídia começa a dar realmente mais vulto sobre isso e as pessoas começaram a se interessar mais. E aí você começa a perceber que os resultados vieram em consequência. Ou seja, de 96 ao decorrer do início do século XXI, aí você acha que teve avanços? Sem dúvida nenhuma. Na educação ambiental? Eu como secretária, na verdade como Departamento de Educação, participei muito junto à Secretaria de Serviços Urbanos, que tinham todo um trabalho voltado à questão da coleta seletiva, né? E eu tinha muitos embates até com eles, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de implantar programas dentro do município, mas que fossem efetivos, que realmente você, não era só você pensar o projeto, é fazer o projeto ser colocado em prática e dar resultado. E quantos foram colocados, né, em prática e que não avançaram? Então era uma frustração de você debruçar sobre aquilo, acreditando que nós, na educação, pudéssemos, com certeza pelo número de crianças que se tinha em proporção à população, era muito significativo, né, em termos de família, e que isso pudesse ter um resultado positivo, mas a coisa se perdia no meio do caminho. E a gente não perdia a motivação, dali a pouco vinha um outro projeto. E eu acho que até hoje a gente briga por isso, né? Principalmente com relação à coleta seletiva, tanto da conscientização das pessoas de fazer a separação, como da nossa parte, quanto poder público, de ter realmente essa coleta efetiva, né? E que realmente pudesse fazer com que as pessoas criassem esse hábito de uma forma mais concreta e passassem, recolhessem, e que hoje a gente ainda sente essa dificuldade. Então acho que muito se avançou, mas a gente tem a certeza de que muito tem ainda para ser feito. Mas na certeza de que nós trilhamos um caminho, né? Acho que avançamos e muito, né? Agora comemorando já os 20 anos desse trabalho à frente da educação ambiental, hoje com a Eliane à frente, que veio
né, de um outro órgão e que vestiu a camisa e que hoje consegue realmente, comprou a proposta e avançou e muito em cima de tudo aquilo que a gente acredita e que a gente tem a expectativa de que vá cada vez mais evoluir. Ô Maura, antes da gente começar a entrevista, você comentou que quase fechou. Como assim? O que aconteceu? Na verdade, houve um momento, por volta de 2013, 2014, né, nos chega a informação de que possivelmente a educação ambiental não deixaria de existir, né? E, na verdade, a gente ainda tem aquilo como escola, ela não é escola, foi escola, coordenadoria, depois um departamento. E acho que a gente sabe da história, sabe como aquilo aconteceu, aquela casinha pré-fabricada que tinha no Portinho, que depois nós conseguimos construir aquele prédio com todas as acomodações necessárias, o museu, as salas de capacitação, né, as salas de secagem lá dos animais, quer dizer, os laboratórios. E aí nos chega que a proposta seria de fechar aquele espaço, e eu fiquei extremamente indignada, posso até dizer, né, e não acreditando que nós pudéssemos acabar com nada. Eu sou favorável ao aprimoramento e não que você acabe com aquilo que um dia nasceu de uma necessidade e que a gente tem por obrigação de dar continuidade. E não só tinha essa informação, né, em off, nada muito oficial, e aí me chega um processo, né, com essa proposta do fechamento da escola, e eu ali consegui, pela emoção, né, externar todo um trabalho existente, na época, há 15 anos atrás, né, trabalho de 15 anos, não há 15 anos atrás, trabalho de 15 anos existente, que não poderia jamais fechar. Então fiz minhas considerações, e essas considerações foram ao prefeito, e ele entendeu realmente que era sem cabimento o fechamento daquele espaço e que a gente teria sim que dar continuidade e aprimorar e não fechar um trabalho tão lindo existente ali. E eu ainda digo, né, no início, nós conversando, são tantas histórias ao longo desses 20 anos, participei desses 20 anos, mas o que ficou muito marcado para mim, até porque é muito recente, é essa possibilidade de alguém ter tido a insanidade, né, de querer fechar um espaço como aquele, tão lindo, que a gente tanto tem orgulho e que para a própria região a gente é referência. Acho que no estado de São Paulo são poucos os municípios que têm o privilégio de ter uma área, tanto pela localização como pelas acomodações, né? E pelo lindo trabalho existente. Então, acho que realmente valeu, né, as minhas manifestações, e eu agradeço muito ao prefeito Mourão ter entendido. E não foi uma iniciativa dele, foi da equipe que estava à frente da secretaria, mas ele conseguiu compreender que realmente não teria cabimento o fechamento desse espaço. Hoje a gente colhe as vitórias. Uma vez que você acompanhou, sem dúvida, esse processo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Mônica. Olha, eu tenho várias perguntas, né? A gente sabe que a implantação da Escola de Educação Ambiental ela ocorre 2 anos antes da LDB, que coloca como obrigatoriedade, na transversalidade dentro do currículo, trabalhar as questões ambientais, né? E nós aqui temos essa escola... Pioneiros 2 anos antes. Mas romper certos paradigmas não deve ter sido fácil na época, né, professora? Não foi fácil mesmo, porque assim, por ser algo que não se tinha referência, né? Foi em cima realmente de uma vontade, de uma ideia que surgiu, e todo início é difícil, né? Todo início é complicado, com dificuldades, e começa assim, então, dentro de uma proposta, a se colocar em prática, e ela vem ser assegurada, né, a partir da LDB, quando realmente ela entra, né, como proposta curricular. E aí nós tivemos a certeza que nós estávamos no caminho certo e que a aposta valeu a pena. Só que assim, tivemos a vantagem de já ter iniciado esse trabalho, e ele estava num processo já de evolução, não era um processo de início, né? E isso fez com que a gente pudesse avançar e, claro, com todo o apoio, né, que a gente sempre precisa ter dos governantes. Na época, o prefeito Mourão como prefeito, e os que sucederam também, acreditando sempre no trabalho, permitiram que a gente pudesse ter evoluído tanto nessa questão. Porque, como a senhora mesmo falou, hoje
essa discussão, ela está na mídia. Né? Hoje ninguém, em sã consciência, vai ser contra qualquer proposta de trabalho em meio ambiente. Sim. Mas na época ainda, apesar que nós estamos falando 20 anos em tempo histórico, não é nada. Não, nada. Né? Mas em tempo de consciência é muita coisa. É. Então acho que romper esses paradigmas, essas resistências, e que eu acho que é um ganho muito grande para esses 20 anos de educação ambiental na Praia Grande. Sem dúvida. Porque assim, é um entendimento que muitas vezes as pessoas não têm do resultado. Porque mesmo que seja pequeno, né, em termos de tamanho, mas é gigante em termos de proporção, né, do que isso leva à conscientização de uma criança, né, da própria família, dos seus educadores, porque acho que a gente precisa incutir realmente esse espírito de preservação, né, do planeta, e acho que cada um tem o seu papel, eu acho que a gente tem que fazer valer, né, cumprir o seu papel. Eu acho que de repente, essa palavra que chega, uma atividade que chega, um envolvimento que você faz com o educador, no sentido de mostrar a ele a importância de trabalhar os temas, que você vai incutindo e fazendo com que realmente a gente consiga atingir o objetivo, né? Criar essa transformação. Né? Exatamente. Criar essa transformação. E também eu acho que veio somar muito. Nós estamos na Baixada e que tivemos muitas questões relacionadas até a dengue, né? A educação ambiental, ela trabalhou muito isso com os alunos, né? com os professores, numa campanha muito grande. Eu acho que esse é um legado. Eu acho assim, dentro do nosso ecossistema, né, do que a gente tem, o mangue e a Mata Atlântica, eu acho que a gente tem uma região privilegiada, né, cercada por isso, e a gente conseguiu, né, outra coisa que foi uma grande alegria foi o barco, quando nós conseguimos adquirir o barco, que a gente meio que pedia o barco emprestado para o gaúcho levar as crianças e os educadores para fazer o passeio no mangue, para conhecer. Gaúcho é um comerciante que tem a Linda ali no Portinho, né, e que até está passando por problemas de saúde, mas é uma pessoa que contribuiu muito conosco, porque eles tinham os piers, assim, tinham no restaurante, tinha os barcos que ele locava, e nós fizemos um contrato de locação, né, com ele, para levar as crianças e os educadores para conhecerem a vegetação, a fauna, a flora do mangue, e depois até o momento que o prefeito entende da necessidade da gente adquirir esse barco, e passamos aí a levar com um número maior as crianças, né, os educadores e as pessoas que se interessam por conhecer. Então acho que é uma região privilegiada, né, que a gente tem o mangue, tem o mar, tem a Mata Atlântica, então fez com que realmente a gente pudesse trabalhar em cima disso, né, você levar em loco as crianças para poder saber a importância da preservação de tudo isso. E foi realmente um trabalho que acabou despertando, né, essa curiosidade de todos e as pessoas começando a entender o papel que cada um tem que ter, né, na preservação e na conservação desses espaços. Então até a escolha desse espaço, porque antes ela ficava naquela casa pré-moldada. Isso. Então até a escolha desse espaço, ela foi pensada. Sem dúvida, porque é uma área, né, privilegiada, uma área que tem o espaço adequado no sentido de estar próximo do mar, estar próximo do mangue, né, de você ter o acesso fácil, de poder levar as crianças num ambiente diferenciado, que às vezes é importante, a gente sabe das nossas dificuldades com transporte, às vezes de deslocar as crianças, muitas vezes a equipe se desloca e vai para a escola, mas era importante também para as crianças saírem, porque também é um ambiente novo, né, você consegue arejar e conhecer, porque as pessoas muitas vezes... a gente tem esse problema de imigração, né? As pessoas vêm morar num determinado bairro e ali elas permanecem, ali a sua vida acontece, né? A escola, os pais trabalham naquele entorno, não sabem nem que na cidade tem uma praia, nunca foram na praia, quantas crianças a gente conhece assim, né? E o comércio, vivem só o seu bairro. Então, de dar também essa oportunidade, né? De que a criança possa visitar, de que ela possa sair, de que ela possa ter esse contato com a fauna, com a flora. Lá tem os ambientes, mesmo na casinha pré-fabricada, que era mais simples, né? Mas tinha rústica, né? Um estilo diferenciado. Mas as crianças poderiam vivenciar. Então foi muito bom. E aí depois se toma, né? A casa começa a deteriorar e a gente começa a repensar o que fazer naquele espaço. Então o ideal seria fazer uma construção mais consolidada, que pudesse ter uma duração maior e uma melhor conservação. Então foi quando se construiu
o espaço do departamento bem próximo, mais próximo do mar, né, para ter mais esse contato, e por junto tem o projeto o Navega, que fica ali também, então ficou um ambiente extremamente saudável e permitindo com que realmente as crianças pudessem ter essa oportunidade de conhecer algo que a cidade oferece, né, e de uma maneira prazerosa. Um complexo, né? Ficou sem dúvida. Ô Maura, que ano que foi a locação do barco com o Gaúcho, você lembra? Nós foi logo no começo, quando nós fomos para lá. Na verdade, eu não vou... Ano é complicado, Rafael, porque a gente se perde no tempo. Mas eu lembro que tem um determinado momento que que é implantado o projeto de preservação do mangue, e aí, para poder conscientizar melhor as crianças, se pensa na possibilidade de levá-los para conhecer a fauna e a flora, né? E aí, como é que faz e tal, e aí o Gaúcho, não sei que ano, não consigo ter essa lembrança do ano exato. E aí começa a gente otimizar os recursos e percebe que a locação, com o que você gastava de locação, você adquiria o seu barco, né? E aí foi quando a gente inicia um processo de aquisição do barco, e é a hora que consegue concretizar esse sonho, o barco chegou, foi uma grande alegria, e até hoje, né? Pela oportunidade que se tem de levar as pessoas para conhecer. Isso é muito interessante, porque geralmente a gente busca os resultados mais visíveis, né? Aqueles resultados quantitativos. Agora, isso eu sei porque quando as minhas crianças saem para ir passear de barco, o fato de deslocá-los até o portinho, que é uma área linda, que muitos às vezes ficam restritos ao bairro. Passeio de barco, além do ganho do conhecimento ambiental mais didático, né? Do mangue, da fauna, da flora, a experiência de vida também é muito interessante que eles vivenciam naquele espaço. Sem dúvida. Acho que é tão rico, né? E é pra gente, né? Porque a primeira oportunidade que a gente teve de conhecer também, porque aí quando o barco chegou, a equipe toda foi, e nós mesmos que temos mais oportunidades, não conhecíamos, nunca tínhamos ido, né? Eu particularmente nunca tinha ido. E fiquei encantada de ver, quer dizer, você imagina para eles, que muitas vezes vê no livro, vê, né, no conto de um professor, mas não vê no real. E ali eles tinham a oportunidade de vivenciar, e fica tudo muito mais fácil, né? De você conseguir ter o concreto, né? Não ter só o abstrato. Então acho que isso, em termos de conhecimento, realmente é rico demais, a ponto de ficar para toda a vida, né? Marcado. Tá bom, professora Maura. Então a gente vai caminhando para o fim da entrevista. Gostaria que você desse a sua opinião sobre como está a educação ambiental em Praia Grande atualmente, possíveis projetos, aí um prognóstico para o futuro breve, e como que você vê essa questão de uma forma geral para a gente concluir. Eu, como disse, eu acho que a gente avançou muito, eu acho que a gente tem muito para fazer, né? A gente tem sérios problemas, principalmente com o RCC, né? O resíduo de construção civil. Existe um hábito na cidade muito ruim das pessoas descartarem os restos, os resíduos em qualquer canto, em qualquer esquina, né? E acho que é um trabalho que a gente vem batendo no sentido assim de conscientização. Recentemente fizemos uma reunião criando o 153, que é o canal de comunicação da população para fazer as denúncias com relação a isso, porque a gente percebe que pessoas muitas vezes cobram de um munícipe para descartar um resíduo R$50, só que ele não tem um local adequado para ser feito esse descarte. Ele faz na primeira esquina e fica para nós ainda o custo de você ter que recolher isso e ter que levar para o local adequado, com todos os ecopontos já criados na cidade, com todo o trabalho que se faz na educação com relação à educação ambiental. A gente sente que a gente ainda precisa avançar na questão da conscientização da população, né? Tanto, como eu já falei, na coleta seletiva, né? na separação do lixo úmido do lixo seco, essa conscientização mostrando a importância, mas também cabe a nós seguir as regras estabelecidas de coleta para as pessoas não desmorecerem e não deixarem de separar. Como intensificar esse trabalho do RCC, que eu acredito que pelo envolvimento que tem hoje a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Meio Ambiente, né, com a divulgação do 153, a gente possa realmente começar a colher melhores resultados. E eu acho que é isso, é um trabalho incessante que todos nós temos que envolver, de conscientização, entendendo que ele não para, né? Ele precisa acontecer sempre de uma forma permanente para que realmente a gente consiga
viver numa cidade mais organizada, né? Eu acho que a gente avançou muito, acho que a gente sente muito orgulho da cidade que a gente mora, que a gente vive, mas sabendo que essas campanhas, esses projetos não podem morrer, tem que existir essa permanência na ênfase da importância de tudo isso para que realmente a gente possa colher melhores resultados e sentir cada vez mais orgulho de onde a gente mora, onde a gente vive. E é isso que a gente espera. Tá bom. Mônica? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu ia passar. Obrigado.